Bom dia, estamos aqui para mais uma DR descomplicada, desmistificando os temas que envolvem a relação a dois, a relação com você de amor, de afeto, romance. Porque afinal de contas, esse é também um setor muito importante da nossa vida. Porque existe aí uma crença, e algumas pessoas elas acabam repetindo isso, de que é quase que impossível ser feliz em todos os setores da vida. Então vamos também transformar isso. Estamos aqui para vivermos a felicidade. E em todos, esperamos em todos os setores, desde que você faça por onde isso acontecer. Porque existe uma participação sua e existe sim, a partir da sua intenção, um movimento da vida. Que a gente até pode dizer que é um movimento quase que divino. Bom, e vale lembrar que para poder desenvolver uma DR mais divertida ainda, é importante contar com a sua participação, porque uma DR é feita a dois. Então você pode fazer a sua inscrição no canal do YouTube, acessar as nossas mídias sociais, o Face do DR, o nosso blog do DR com Dolores e colocar lá o que você tem usado da DR, como ela tem te auxiliado e também quais são os seus dilemas, as suas dúvidas, aquilo que você gostaria de transformar ou até mesmo de compartilhar, porque de repente algo que você faz funciona super bem na sua vida afetiva e vale compartilhar com outras pessoas. E hoje eu vou responder uma pergunta que é uma pergunta, né? Como sempre interessante, porque me dá uma oportunidade de desenvolver um tema, de aprender com você e de proporcionar, possivelmente, pelo menos essa é a minha intenção, novas possibilidades para você que está aí me acompanhando. Então, essa pergunta, ela vem, essa colocação, né, junto com uma pergunta, vem de uma mulher que ela tem os seus 35 anos, é uma profissional dinâmica, uma pessoa, enfim, com uma vida bastante movimentada. E ela coloca o seguinte, uma pessoa que já saiu de um casamento, está agora divorciada e está aberta a um relacionamento, como ela coloca. Só que acontece algo que acaba gerando, como ela própria diz, um estado de ansiedade e às vezes, ela coloca dessa maneira, de desespero. O que acontece? Ela diz que desde que ela se divorciou, ela tem vivido relacionamentos pouco interessantes, porque ela tem uma sensação, toda vez que ela está sozinha, de que ela é inábil e incompetente perante as amigas e perante as outras pessoas. Ela coloca que se sente envergonhada de estar só. Porque se ela fosse uma mulher, e aí é uma crença que ela coloca compartilhando com a gente, e talvez outras pessoas vivenciem, compartilhem dessa crença, ela diz que uma mulher que está sozinha é uma mulher incompetente. Então, é óbvio que essa é uma crença que pode movimentar toda a dinâmica de uma pessoa, porque afinal de contas os nossos padrões mentais, eles são movimentados por aquilo que acreditamos, às vezes absorvemos uma crença da família ou de pessoas significativas e passamos a tomar aquilo como uma verdade absoluta. Ainda bem que toda crença pode ser transformada, esse é o grande, talvez, o grande dom que todos nós temos quando temos consciência e quando temos a possibilidade e também a flexibilidade de transformar. Então, ela coloca isso e eu entendo, compreendo que esse tipo de pensamento, esse padrão mental deve gerar uma angústia danada. Porque se você coloca a sua competência toda focada no externo, isso vai gerar sempre uma prisão, tanto na vida afetiva, como poderia ser na vida profissional, como poderia ser na vida familiar, poderia ser em vários contextos. Porque se eu acho que para ser competente é importante que eu tenha uma situação externa que depende de uma outra pessoa para ter essa sensação, limita a minha possibilidade. Uma crença, por exemplo, tanto para um homem como para uma mulher, que ele é competente, ela é competente para amar e naturalmente viver o amor com os critérios e ao lado de uma pessoa
que venha comungar uma vida bacana, porque tem valores em comum para viver uma relação de aprimoramento, de entregar o seu melhor e de viver o melhor, essa crença vai ser muito mais, vai gerar um estado de tranquilidade, completamente diferente do que você coloca, que é um estado de desespero. E aí vale pensar o quanto realmente, porque você coloca que com essa crença você acaba se associando a pessoas pouco interessantes, naturalmente. Porque se eu acho que para ser competente como mulher ou como homem, eu preciso ter alguém ao meu lado, tanto faz se é o João, se é o Pedro, se é o Paulo, quem quer que seja, eu tenho que ter alguém. E se eu tenho que ter alguém para atender a expectativa do outro, fica mais complexo ainda. Os meus critérios, eles, desaparecem. E já sabemos, e eu já falei aqui algumas vezes, que um amor vivido em sua plenitude é um amor que está pautado em valores. Eu tenho consciência dos meus valores, eu tenho consciência do que eu tenho para oferecer, como mulher, como homem, e eu estou em busca de alguém que também tem uma comunhão de valores, porque uma relação que prospera, ela está pautada em valores. E aí tudo fica muito mais divertido, né? O afeto fica mais divertido, a comunicação fica mais divertida, fica mais fluida, o sexo fica muito melhor, quer dizer, todos os momentos de vivência nessa relação, eles se tornam muito mais plenos, muito mais agradáveis, muito mais prazerosos. E naturalmente a sensação de competência e de segurança fica muito mais presente. Porque quando você relata que se associa a pessoas pouco interessantes, isso gera uma sensação também de incompetência ou de insegurança e insatisfação. Então, para transformar isso, o que é muito, muito importante? Você coloca algo que é valioso. Você diz que desde que saiu do seu primeiro casamento, você busca estar com alguém, que é diferente de amar alguém, que é diferente de abrir-se para ser amada por alguém e abrir espaço para amar alguém. Então, ficar com alguém de novo. Você vai achar pessoas para ficar com você. Sempre existem pessoas disponíveis, principalmente quando a gente esquece os critérios. Aí você pode realmente viver várias experiências. Agora, é isso efetivamente que você deseja? E quando eu digo para as pessoas que quando elas saem de uma relação afetiva, é muito saudável se ter um tempo consigo mesmo para viver a solitude, e cada um vai definir que tempo é esse, é para organizar a sua experiência, fechar a sua experiência. A vida é sábia. Quando você vive uma separação ou um divórcio, existe um período para legalizar todo o processo, que é um período para assentar todo o processo, para que você feche aquela história e possa abrir uma nova história inteira ou inteiro para viver plenamente o amor, porque fragmentado, ninguém nesse mundão consegue viver a beleza do amor. Então, fica aí a minha dica para você, para que você avalie o quanto você pode ser uma pessoa bacana para você mesma, ficando com você e descobrindo que a solitude é uma competência. Só quem realmente é muito competente em termos de amor, que pode se dar amor, pode ficar consigo mesmo. E aí, naturalmente, se eu consigo viver o amor comigo mesmo, cuidar bem da minha pessoa, eu posso sim viver uma relação de amor com o outro. Um beijo grande e até a nossa próxima DR. Te espero aqui.